Olá! No Nossa Cidade dessa noite nós vamos falar sobre paisagismo e a convidada para falar sobre o assunto é Yara Kilaris, designer de interiores e paisagista. Yara, boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço. Yara, para a gente começar a falar então sobre o assunto, falar sobre paisagismo, vamos falar um pouquinho sobre a sua área de atuação. Como atua um designer de interiores e paisagista? Tá. Bom, o design de interiores, ele trabalha com toda a parte de decoração interna dos ambientes, né? Então, você valoriza a arquitetura, trabalhando com a parte de móveis e também a parte de complementos, com vasos, vegetações, espelhos, quer dizer, toda a parte interna, toda a arquitetura interna dos ambientes. E o paisagista, ele trabalha com a valorização da arquitetura, com toda a parte de jardinagem, toda a parte de paisagismo. Certo. Agora, por exemplo, quando devemos contratar um paisagista? No momento que eu estou pensando no projeto da casa ou adianta contratar depois que a casa já está pronta? O ideal é durante o projeto, porque a gente já consegue prever todas as distribuições, todas as instalações, tanto de irrigação, de iluminação, das plantas grandes e dos complementos. Então, o ideal é que seja contratado durante a parte do projeto, mas também nada impede de você já ter um jardim, querer reformar, complementar o que já existe, ou se você deixar também para a última hora, pode ser feito um projeto paisagístico depois da casa pronta. Certo. Agora a gente pode dizer que o paisagismo dentro dessa casa, desse imóvel, agrega valor ao imóvel? Como funcionaria? Muito. Eu acho que o paisagismo, eu sempre falo que é a maquiagem da casa, né? Da casa ou do comércio. Então, ele valoriza muito. O paisagismo, ele é muito importante. Eu acho que se ele for bem planejado, bem projetado, tiver uma integração com a arquitetura, nossa, a valorização acho que chega até a duplicar. A gente pode dizer que o paisagismo, num projeto de uma casa, é algo novo, já faz bastante tempo que as pessoas vêm utilizando esse tipo de serviço para os projetos das casas. Ou é uma tendência nova aqui no Brasil? Eu acho que a cultura de se contratar mesmo um arquiteto para fazer o projeto da tua casa, um decorador para decorar a parte de interiores e um paisagista, eu acho que essa consciência, ela é um pouco mais recente, ela já é muito antiga, mas eu acho que agora as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência do quanto valoriza isso, do quanto se economiza contratando um profissional especializado para cada área. Tá, enquanto a gente continua aqui a entrevista, eu vou pedir à produção que coloque para a gente algumas imagens que a Yara trouxe para a gente mostrar um pouquinho para as pessoas saberem do que a gente está falando, Legal. né? Enquanto a produção encontra as imagens, Yara, quais as tendências de paisagismo para essa primavera que acabou de entrar? Eu acho que são muitas. Hoje, com o projeto paisagístico, a gente tem uma diversificação muito grande, tanto de plantas quanto de efeitos. As plantas exóticas, eu acho que dão... A gente sempre comenta para utilizar o mínimo de planta possível, realmente criar um efeito paisagístico. Então, não é encher de plantas e fazer vários canteiros que depois aquilo cresce. Tem que ser plantas de fácil manutenção. Eu acho que isso para qualquer época e não só agora para a primavera. Porque senão você faz um jardim que é lindo, maravilhoso agora, mas passa o tempo, ele já começa a crescer, você tem manutenção e não é dada essa manutenção como é preciso. Então, eu acho que o ideal é você ter isso a partir do planejamento. Tá. Bom, a produção soltou então uma imagem. Você quer falar um pouquinho? São esses trabalhos dessas imagens que a gente vai soltar, são trabalhos seus? Sim. Bom, aí a gente tem a parte assim, bem clean, né, com gramado, já palmeiras formadas, já plantas formadas, as plantas coloridas sempre em vasos, porque é fácil manutenção, porque toda flor ela tem que ser trocada em determinados períodos, então o ideal é que seja colocado em vasos bacias ou em canteiros específicos que você tenha fácil manutenção, que você possa estar substituindo isso a cada 4 meses, a cada 1 ano, que seja. É feito até daquelas imagens que a gente estava mostrando. Há alguma separação quando eu quero? Eu quero colocar flores, mas eu também quero umas palmeiras, eu quero algo... Há como fazer essa mistura? Ou geralmente ele é separado, um canteiro aqui com as flores, as palmeiras ali no outro canto?
que normalmente é pedido? Eu acho que aí a gente pode fazer a composição com vários elementos. Ter as palmeiras, a gente pode trabalhar com plantas coloridas, tipo bromélias, que são plantas de sombra, porque a palmeira ela cria sombra embaixo, como você pode também trabalhar separadamente, tanto a parte de plantas altas, fazendo um paisagismo mais clean e formar canteiros em determinadas localizações para valorizar a arquitetura. Uma jardinagem que você não consegue ter essa manutenção, então o ideal é você trabalhar com as plantas de fácil manutenção sem tantas flores e trabalhar com as flores de forma que você consiga fazer essa substituição. Tá, então até pegando um pouquinho do que você falou, a gente não pode dizer então que o paisagismo, acho que até para as pessoas entenderem melhor, não é simplesmente ir lá e verificar onde as plantas vão ficar. É feito todo um trabalho para suavizar o ambiente com aquelas plantas. Para integrar com a arquitetura, com o tipo de solo, com o tipo de insolação, tem um tipo de adubação para cada tipo de planta ou para cada tipo de solo. Nós estamos vendo anteriormente algumas plantas para internos, para os ambientes internos, então o paisagismo ele não está ligado só para as áreas externas, a gente pode estar utilizando isso também, trazer a natureza para dentro do imóvel, né? Que hoje em dia a gente está num ambiente bem estressante, então as plantas ela faz com que você respire melhor, ela traz uma alegria para o ambiente, ela traz um visual harmonioso, então a gente também pode trazer toda a parte externa para dentro do imóvel. Decoração interna. Sim. Então, de procurar aí um profissional para saber o que colocar, o que é melhor ou não, né? Agora, jardim de inverno, é uma boa pedida? Se a gente puder fazer um projeto que a casa não tem especificamente um jardim de inverno, e sim jardins externos que dê esse efeito de jardim de inverno, melhor, porque a planta ela não fica sufocada, você tem o efeito da insolação bem melhor para as áreas externas. Mas no caso de quem já tem um jardim de inverno, o que a gente aconselha é não trabalhar com terra dentro do jardim, para não dar problema de infiltração, até para a própria manutenção, para facilitar bastante. Então, a gente recomenda com que faça coxos impermeabilizados, drenados. Você trabalha com ou pedregulhos ou argila expandida, que também é uma boa pedida, e encaixa os vasos das plantas nesses pedregulhos ou nessa argila expandida. Então, você vai ter um efeito da terra, mas sem necessariamente trabalhando sempre com a umidade em contato direto com a parede, e trabalhar também com plantas que vão bem para jardim de inverno. Agora, quais os cuidados, há cuidados específicos para quem tem esse jardim de inverno? A gente poderia dizer que a manutenção, o tempo, regar, é mais ou menos a mesma coisa que o jardim externo? Ele é mais ou menos o mesmo tempo, mas as plantas não ficam tão bonitas quanto os jardins externos. Se você tomar esse cuidado de estar fazendo esse coxo impermeabilizado, ao invés de estar trabalhando com terra direto, a manutenção fica muito mais fácil. Né? Porque aí qualquer pessoa pode fazer manutenção, você não vai ter problema de infiltração, você não fica com umidade direto, não fica tão abafado. Se alguma planta não está legal, a gente consegue estar removendo e colocando a qualquer momento. Então, acho que facilita bastante. Se você puder estar substituindo a terra por esse coxo impermeabilizado, por essa argila expandida, é o ideal. Certo. Agora chegou uma pergunta aqui de um telespectador, Marcos Thomas, de Santa Bárbara do Oeste. Ele quer saber como é o mercado de trabalho de paisagismo e decoração e se é um bom mercado. Fala um pouquinho assim do seu trabalho. Há quanto tempo você está nessa área, Yara? Eu estou na área já há 6 anos. É um mercado muito bom, sim. Óbvio que você tem que estar sempre se atualizando, você tem que estudar bastante, porque às vezes essa área você tem uma certa... Você tem muitas pessoas no mercado que não são qualificadas, ou que não são formadas, ou que não tiveram um estudo legal.